Olá, meus colegas investidores, parceiros amigos da CR2 Multimercados. Então, dando continuidade ao assunto day trade, conforme eu havia comentado desde o início, eu vou ensinar vocês a não operar como boi louco, como a maioria dos iniciantes em day trade com operações gráficas fazem nos simuladores gratuitos que existem por aí. O nosso objetivo desde já é ensinar-los desde o início a operar com gerenciamento de risco. O que significa gerenciar risco? Porque cada um tem uma capacidade financeira disponível para operar diariamente, para operar por operação. Então, eu vou mostrar todos os cálculos fáceis, pertinentes, antes de se operar, ou seja, para você inicialmente elaborar a sua estratégia de ataque ao mercado, ataque e defesa, certo? Isso se consubstancia em gerenciamento de risco. E essa é a nossa proposta. Nós não vamos imediatamente mostrar graficamente como é que se opera, fazer as operações, colocar aleatoriamente a quantidade de ações. Não, nós vamos fazer simulações já previamente sabendo qual é a nossa limitação financeira, ou seja, quanto eu vou colocar de dinheiro no mercado de risco day trade, qual será a minha expectativa de ganho e qual o meu risco máximo operacional, por operação, por dia. E em função disso, determina-se quais os papéis que eu vou operar. É um pouco complexo, é um pouco difícil para quem está iniciando, mas eu prefiro que vocês aprendam desde o início pela forma correta. Perfeito? Então, vamos lá, preste muito atenção que esse vídeo será o início do divisor de águas no vosso conhecimento sobre mercados de renda variável, ok? Então, vamos lá. Pois bem, como desde o início nós falamos que vamos aprender a operar graficamente utilizando o beabá dos aplicativos, das plataformas gráficas que existem no mercado, o mais simples é o Trade Zone, é um gráfico antigo que foi disponibilizado e ainda é disponibilizado gratuitamente pela Clear, e nós vamos ensinar em função desta corretora, perfeito? E futuramente, quando vocês estiverem num grau mais avançado, nós vamos mostrar a plataforma que é utilizada mundialmente em maior uso no mercado financeiro mundial, que é o MetaTrader, a versão 5. Perfeito, paisá? Então, no site da Clear, vocês entrem aqui em produtos e cliquem em Day Trade. Vai te abrir esta página, que são as informações iniciais. No caso aqui nós estamos em setembro de 2019. Ela atualmente está cobrando corretagem zero para operar day trade, qualquer day trade, e alavancagem máxima de 50 vezes. O gerenciamento de risco começa aqui. O que é esse 50 vezes, alavancagem máxima? Mas, para saber isso, nós vamos aqui embaixo, verificar os ativos disponíveis para operação day trade. Percebam que existem duas colunas aqui, a alavancagem sobre pré-margem e a garantia exigida. Tá? Essa garantia exigida em termos percentuais e alavancagem. Vamos fazer um pequeno resumo do que significa isso. Veja, a garantia para operar Ambev, no caso aqui, Ambev 3, é 2% eles exigem. Tá? Então, para cada R$1.000, você precisa ter R$20 em custódia, ou em dinheiro, ou em ativos, para operar Ambev. Tá? E a possibilidade de você se alavancar no mercado
operando este papel é 50 vezes o volume financeiro que você deixa disponível na sua pré-margem. Então você percebe que você tem papéis que ele se alavanca o máximo que a corretora oferece são 50 vezes, depois com papéis com 45 vezes e papéis disponíveis com alavancagem de 40 vezes. Então, se vocês recordam, na aula passada, na nossa videoaula anterior, nós disponibilizamos essas 18 empresas que pretendemos operar day trade. Então, utilizamos a estratégia do beta day trade, lembrando, quanto maior o beta, mais volátil, mais interessante é o papel para se operar. Então, nós chegamos nesses 18 papéis, relembrando, Usiminas, Companhia Siderúrgica Nacional, Gerdau Metalúrgica, Petrobras, tanto a ON como a PN, a Gol Aviação, Banco do Brasil, Gerdau, Rumo, a Rail 3, Bradespar, Bradesco Participações, Eletrobras, ON e a PN Série B, 3 e o 6. A B2W Digital, a Betol 3, a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, a Via Varejo, Bradesco Banco, Magazine Luiza e Itaú Banco. Tá? Então, nós tínhamos até a faixa de preço. Na aula de hoje, nós vamos ensinar, ou seja, orientar vocês a interpretar isso aqui. O que significa? Margem, alavancagem, o lote padrão, a margem mínima por lote padrão, a alavancagem máxima disponível na corretora para você e a margem máxima exigida. A única coisa que eu fiz inicialmente foi isso aqui, ó. Nada mais do que transportar esses valores de garantia, margem de garantia exigida e alavancagem sob pré-margem na nossa tabelinha. Então, aqui eu peguei os Minas, você tem a margem 2,5 e a alavancagem 40 vezes. Aí, CSN, 2,22 e 45. Ou seja, todos esses 18 papéis aqui, que nós determinamos como bons papéis para operar day trade, a corretora Clear exige uma margem muito pequena de dinheiro para operar. Isso significa que você pode ter uma alavancagem entre 40 a 50 vezes sobre esses papéis. Então, isso nos dá uma liberdade muito grande para elaborar estratégias interessantes para o nosso bolso. Então, como funciona isso? Como é que eu vou, inicialmente, planejar um gerenciamento de risco com esses dados aqui? Então, veja, eu tenho o beta, eu tenho a faixa de preços em que esses papéis oscilam e as respectivas margens e alavancagem máxima. Então, vamos diretamente aqui no exemplo, tá, gente? Isso aqui não precisa decorar, o importante é saber entender do que se trata. Entender por quê? É pelo seguinte, porque muitos que se aventuram no mercado de renda variável em day trade pensam que é alguma coisa tão simples, tão fácil e se alavancam acima da sua possibilidade. E eles acabam perdendo o dinheiro que deixam em margem de garantia em questão de dias ou até no mesmo dia, tá? Com a ganância de querer operar com todo o limite do cheque especial que eles te oferecem. Então, eu vou mostrar a consciência financeira para vocês, que está embutida nesse processo, para a partir daí, cada um poder elaborar a sua estratégia operacional. Quais os papéis que eu seleciono, a minha limitação financeira, o potencial de ganho, o stop, né, e a perda diária, em termos percentual, e aí nós vamos determinar valores. Perfeito? Então, vamos lá. Para entender isso aqui, a gente pega uma calculadora e verifica aqui. Ó. Vamos ver o primeiro exemplo lá em cima. Ó. O primeiro papel interessante para a gente operar é o Usiminas com beta 307.
A corretora exige uma margem de 2,5%. O que é margem? Então, vamos à definição rápida aqui. É um depósito mínimo que você tem que fazer em dinheiro ou em ativos que você tem em custódia na própria corretora. Se você, pela corretora, você opera Tesouro Direto, ou CDB, ou fundos de investimentos imobiliários, ou ações, você poderá alocá-los também em custódia, eles ficarão presos para a operação de day trade que você realizará ao longo de um período de tempo, tá? Então eles ficarão bloqueados e você pode operar tanto day trade como futuros. Isso aí serve, o que eu vou falar para ações serve para mini índice e mini dólar também. Então vamos lá. No caso da Uzi Minas, ela exige uma margem de 2,5%. Sabe-se que em day trade as plataformas elas somente permitem que você trabalhe com múltiplos do lote padrão. O lote padrão são lotes de 100 ações. Para qualquer papel, o lote básico, o lote mínimo é o lote padrão, que são 100 ações. Então, eu peguei um exemplo hipotético. Hoje, quando eu preparei essa aula, eu peguei o preço instantâneo de todos esses papéis aqui, tá? Então, o Uzi Minas estava cotado naquele momento a R$ 8,17. Então, verifica aqui, ó, o lote padrão 100 ações significa que para você operar 100 ações, você iria precisar de quanto? 8,17, né? Que é o preço de uma ação, vezes enter 100 vezes. Tá? Então, para operar um lote mínimo, um lote padrão, você precisaria de R$ 817 cash ou em ativos na corretora. Mas não, ela te permite alavancagem e por isso ela te dá uma margem mínima para você operar esse lote. Ou seja, desses R$ 817, apenas 2,5% ela exige que você tenha em custódia para operar. Então aqui, ó, você digita 2,5%, significa que você precisa ter R$ 20,43 custodiado para operar um lote de 100 ações. Em vez de você disponibilizar, se você fosse comprar o papel à vista, imaginemos que você queira fazer uma position trade, você quer operar buy and hold, tá? Eu vou comprar um lotezinho aí de Uzi Minas e esperar, sei lá, não sei quanto tempo. Você precisará ter disponível R$ 817 no mínimo para comprar um lote. Tá? Como nós vamos operar day trade, ou seja, fazer operações de compra e venda no mesmo dia, comprar e liquidar a posição, ou vender e liquidar a posição no mesmo dia, você não precisa ter esses R$ 817. Bastaria R$ 20,42, você já pode operar o lote de 100 ações, tá? Colocar ordens de compra ou ordens de venda, sendo que elas têm que ser fechadas, ou seja, zeradas ao longo do dia, ou até 1 minuto antes de fechar o pregão, certo? Então vamos ver a alavancagem. A alavancagem é, como eu falei anteriormente, um limite de crédito que a corretora te disponibiliza para operar o day trade e os futuros. Subentende que seja similar ao limite do cheque especial. Só que nesse caso de ações, ela não cobra juros, tá, sobre esse limite que ela te permite operar. Tá? Mas muita atenção, tá vendo o asterístico? Apesar dela não te cobrar juros para alavancagem, ela poderá dilapidar o seu patrimônio em segundos ou em fração de segundos se você não souber o que está fazendo, ou seja, ficar operando como boi louco. O que é operar como boi louco, gente? É o que muita gente faz, tá?
ela verifica aqui, ó, a alavancagem máxima 40 vezes e a pessoa, o incauto, o leigo, o inconsciente, já opera o lote máximo disponível para aquele papel, ou seja, 4.000 ações. Tá? Ele coloca uma margem, se é 220,46 para 100 ações, para 4.000 ações, então é uma margem de 817. E em questão de segundos, se a pessoa faz uma operação cujo mercado vai em movimento contrário, essa margem de garantia, já na razão, lucro, prejuízo, é atingido e a própria corretora te zera a tua posição e você perde esse dinheiro. Então, isso é operar como um boi louco. Então, nós não vamos fazer assim, nós vamos estabelecer por cada papel que a gente vai operar em função das suas condições financeiras, qual a quantidade, quantos lotes você vai operar em cada posição. Isso com detalhes eu vou explicar nos vídeos subsequentes. Aqui, apenas hoje, o importante é você saber entender esse quadro e saber interpretar qualquer situação que você queira escolher, por exemplo, outros papéis, a não ser esses 18. Talvez você opte em papéis diferentes desse, o Cielo, alguma outra coisa. Então, a sequência lógica de interpretação de estratégia é essa aqui, é essa aula aqui. Então, vamos continuar. Alavancagem máxima aqui em Usiminas. Então, como é que eu determino? Alavancagem máxima, veja, é 40 vezes. Significa que para comprar um lote, você precisa de quê? Aí, 100 ações vezes 8,17 são R$ 817. Como ele te permite, ele te dá um cheque especial de 40 vezes esta operação de um lote, então é só multiplicar por 40 vezes. Significa que, no máximo, ao longo do dia, para operar Usiminas, ela te permite uma alavancagem de 32.680. Ou seja, nada mais é do que 4.000 ações. Pô, Carlos, como é que eu chego nesse resultado? Simples. É a alavancagem máxima, você divide pelo preço unitário do papel. Você pega 32.680, divide quanto custa um papel, você tem o número de ações. Olha lá, 4.000 ações, que é o máximo que ele te permite operar. Vamos lá. 32.680, enter, aí, 2,5%, 2,5%, aqui, ó, R$ 817, tá? Vamos fazer mais dois exemplos, que são os numéricos aqui diferentes. Nós temos 2,5% de margem e 40% de alavancagem, ó, 2,22%, e os outros papéis 2%, tá? São todos assim. Então, vamos fazer esses dois outros exemplos. Vamos pegar aqui a Companhia Siderúrgica Nacional. Aí, 2,22 de margem e 45 de alavancagem. No momento em que eu preparei essa aula, o preço do papel estava cotado a R$ 14,56, tá? O lote padrão, lembrando que é sempre 100 ações, perfeito? Então, se você, para operar 100 ações, é só multiplicar por 100. Então, isso vai dar, enter 100, 1.460, perfeito? Então, qual é a margem mínima para operar o lote padrão? É 2,22%. Aqui está, ó. Porcentagem. Você vai precisar ter em conta ou em custódia ativos na razão de R$ 32,32. E quanto ela te permite alavancar? 45 vezes. Então, olha, o lote padrão 1.456, enter 45 vezes, ou seja, significa que no dia você pode operar até R$ 65.520
no papel CSN. Tá? Isso dá quantas ações? Basta dividir pela cotação do papel. 14,56 divide. 4.500 ações. Tá? 4.500 ações, aqui está. Margem máxima, então, se você pode operar até 65.520, aqui está, 65.520, a margem máxima exigida é 2,22%. 2,22%, aqui está. Você precisará ter em torno de 1.455 para operar no limite ações da CSNA3, 4.500 ações. Tá? Então, vamos fazer um outro exemplo, que é papel com 2% de margem e 50% de alavancagem. Aqui está, PETRO 3 ou PETRO 4. Vamos pegar PETRO 3, tá? Ela estava cotada a R$ 30,98 naquele momento em que eu peguei os valores. Então, vamos zerar aqui. Então, para operar 100 ações, nada mais é do que multiplicar esses valores, né? 30,98 por 100, então dá 3.098. Vamos fazer diretamente aqui. Ela te permite até 50 vezes de alavancagem máxima, então você pode operar até um volume financeiro de 154.900. Basta você pegar esse valor e dividir pelo preço da ação, você acha o número de ações. Se eu pegar dividir por 30,98, que é o preço de uma ação, aí você pode operar até 5.000 ações. E a margem máxima para operar Petrobras 3, se você utilizar todas essas 5.000 ações, quanto você vai precisar ter em conta? Olha, esse 154.900, né? Margem aqui, ó, 2%, 2%, 3.098. Aqui está. Perfeito, paisá? Então, esse é um exercício que vocês têm que fazer, têm que saber fazer, têm que saber interpretar. O que é margem, o que é alavancagem, qual é o mínimo exigido, aqui está para operar um lote, e o máximo operacional que a corretora te permite, tá, ao longo do dia sobre cada papel. Então, comecem a perceber aqui, ó, olha só como a matemática é surpreendente. Quando você se alavanca a 40 vezes, 4.000 ações, tá vendo? Que é 40 vezes o lote mínimo. 45 vezes, é 4.500 ações, que é 45 vezes o lote padrão de 100. E 50 vezes são alavancagem máxima, 5.000 ações, que é 50 vezes o lote padrão. Tá? Então, uma outra forma de se interpretar. Inicialmente, nós fizemos por volume financeiro e aqui por lote. Vai dar a mesma coisa. Tanto faz a análise por onde você queira pensar. Perfeito, gente? Então, a primeira parte é essa aqui. Sabendo interpretar bem, isso já é um grande passo, ou seja, já te estabelece o mínimo que você pode operar, o máximo, e aí, na próxima aula, eu vou ensinar como escolher quantidades de ação de cada papel que você vai ficar acompanhando e quantos dessas ações de cada papel você vai poder operar no dia. Isso é, volto a frisar, gerenciamento de risco. Então, vamos voltar aqui no site da Clear, no subitem Day Trade. Vale a pena mostrar, já fazer uma prévia do que eu vou explicar no futuro. Tá vendo aqui, ó? Existe um quadro, lá, antes de você operar graficamente Day Trade, você tem que deixar a tua conta com as garantias. Então, aqui, veja, a pessoa vai operar Day Trade, então ela deixou, esses aqui são os ativos que ela tem custodiados,
E aqui são as garantias desses papéis que tem custodiados aqui. Aqui ele tem o BOVA11, 200 ações, 13.987,60. E ele deixou metade do lote que tem em carteira e 6 ações para suas operações de day trade. Veja a Petrobras. Petrobras, a pessoa aqui tem 3.106 ações. Ele deixou 100 para garantia day trade. E assim com os Minas e nada de dinheiro. Então, eu somando isso daqui, esse deixou o Tesouro Direto, LFTs, que é o Tesouro Selic, deixou 57.744,15. Então, se você somar todos esses itens aqui, ele tem 67 mil que ele deixou disponível para operar day trade ou futuros. Perfeito? Então é assim que funciona. No momento oportuno eu vou mostrar como se deixa essas margens de garantia na corretora. Ok? Então, quem ainda não é cliente dessa corretora, volto a frisar, eu não tenho nada a ver com ela. Essa aqui foi uma forma que eu utilizei para didaticamente explicar esse conceito para vocês. Eu escolhi, dentre todas as corretoras, essa que é a corretora mais fácil e a mais disponível, mais preparada para o pequeno investidor operar day trade. Tá? E finalizando, se alguém quiser operar diferentemente daquelas 18 ações que nós concluímos na primeira parte desse vídeo. Não, eu não gostei dessas ações, eu estou mais acostumado, ou eu quero operar outros papéis. Então, vocês façam a planilha, é só ir buscando os valores aqui, tanto de alavancagem em vezes e de margem de garantia. Aqui, por exemplo, Sabesp, outros papéis aqui, Brasil Distribuidora, BRDT, Ultrapar, tá? E assim por diante. Perfeito, gente? Então, espero que tenham aprendido legal isso daqui, refaçam os cálculos. Na próxima aula, vamos começar a fazer os cálculos de estratégia de gerenciamento, ok? Vamos nos preparar para antes operar esse gráfico aqui, tá? Nada de entrar como boi louco aqui, colocar quantidade aqui absurda, 4.000, 5.000, 3.000, não. Nós vamos ensinar para você qual é a quantidade que a gente vai operar um determinado papel em função do seu grau de risco, em função do seu perfil financeiro. É isso que é o ponto-chave de qualquer operação day trade. Se você não tem uma estratégia definida, não existe nada favorável para você. Tá? Você vai perder dinheiro. Ok? Então é isso, gente. Um abraço. Até a próxima. Non piantrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto adoncino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto adoncino d'amor.